E se o medo que te paralisa não fosse mais forte que você? Eu sei que ele parece um gigante, uma voz que grita dentro da sua mente que você não vai conseguir. Mas e se eu te dissesse que dentro de você existe uma autoridade espiritual já depositada por Deus, capaz de silenciar essa voz? Não um dia, mas nos próximos minutos. Este vídeo não é só uma oração, é uma ativação, uma jornada para fora do cativeiro da ansiedade e para dentro da sua verdadeira identidade em Cristo. O que faremos aqui, hoje, é um ato profético. Nós vamos acessar o poder, o amor e a mente sã que já são seus por direito divino. Fique comigo até o final, porque a promessa de Deus para você hoje não é apenas se sentir melhor, é sair daqui transformado, equipado, com as armas espirituais para nunca mais ser refém do medo. Eu sei o que é viver assim. É o coração que dispara do nada. É o nó na garganta antes de uma decisão importante. É o cansaço de ter que ser forte o tempo todo, enquanto por dentro você só quer um lugar para desmoronar em paz. É se sentir paralisado por ciclos que se repetem. Ciclos de insegurança, ciclos de autossabotagem, revivendo traumas que você achou que já tinha superado. Você ora, você busca, mas o sentimento de que a qualquer momento tudo pode dar errado, ele não vai embora. Parece que existe uma nuvem escura sobre a sua cabeça. E você olha para os outros e pensa, por que com eles parece tão fácil? Se essa tem sido a sua luta secreta, saiba que você não chegou neste vídeo por acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui porque ele ouviu o seu clamor silencioso. Ele viu a sua dor. E é exatamente para você, que não aguenta mais viver com medo, que ele liberou uma chave. Uma verdade que, quando entendida, tem o poder de quebrar essa prisão de dentro para fora. Por isso eu te peço, não trate este vídeo como apenas mais um. Fique comigo em espírito de oração. Se você quer de fato receber essa libertação, se inscreva no canal para se manter nessa atmosfera de fé. E permaneça atento, porque a primeira chave da sua liberdade será entregue agora. Irmão, irmã, antes de orarmos, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo e se concentre nisto. Existe uma verdade nas Escrituras que, quando revelada ao seu espírito, funciona como uma chave divina que desativa a prisão do medo. Não é apenas uma frase de consolo, é um decreto do trono de Deus sobre a sua vida. É a sua certidão de identidade espiritual. A palavra de Deus nos afirma em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ouça isso novamente. O espírito de medo que te atormenta, que te paralisa, que alimenta a sua insegurança e te faz reviver traumas, ele não foi dado por Deus. Ele é um invasor, um espírito estranho. O que Deus te deu, a sua herança, o seu equipamento padrão como filho e filha, é um espírito de poder para avançar, de amor, que expulsa todo medo, e de moderação, que significa uma mente sã, uma mente equilibrada, uma mente governada por Cristo. Esta é a verdade fundamental que vai iniciar a sua completa libertação hoje. Nós estabelecemos uma verdade poderosa. O espírito de medo não é sua herança, é um invasor. Mas talvez, aí, no secreto do seu coração, você se pergunte, se o medo não vem de Deus, por que ele parece tão real? Por que ele grita tão alto dentro de mim, paralisando minhas decisões e roubando minha paz? A resposta para isso é a chave da sua libertação. Ouça com o espírito. O medo se alimenta de atenção. Ele é um mentiroso que constrói uma fortaleza na sua mente, tijolo por tijolo, com pensamentos de e se der errado? E se eu não conseguir? E se eu passar
passado se repetir, ele cria uma narrativa falsa, um futuro de derrota, e te força a assistir a esse filme de terror todos os dias. Essa é a prisão mental que gera insegurança e aprofunda os traumas. E aqui está a revelação que o Espírito Santo quer selar em você agora, algo que poucos ensinam. O segredo para a libertação do medo não é lutar contra o medo, é parar de dar atenção a ele e começar a dar toda a sua atenção para aquele que é infinitamente maior que o medo. Imagine sua alma como um copo cheio de escuridão. Você não remove a escuridão com as mãos, você simplesmente acende a luz e a escuridão desaparece. O medo é essa escuridão. A presença de Deus é a luz. É exatamente por isso que a palavra nos garante em 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Perceba a engenharia espiritual aqui. O amor não negocia com o medo, ele não discute com o medo. O perfeito amor, que é a manifestação da própria presença de Deus, lança fora, ele expulsa o medo. Mas que amor é esse? Não é um sentimento humano, é a consciência da presença de Deus. É a intimidade com o Espírito Santo. É se encher da palavra até que a voz de Deus se torne mais alta que a voz da insegurança. Quando o salmista Davi disse no Salmo de número 34, versículo 4, "Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores." Ele revelou o segredo. A busca gera a resposta, a intimidade gera a libertação. O medo te diz que você está sozinho no vale da sombra da morte. Mas a verdade de Deus, em Isaías capítulo 41, versículo 10, declara: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." O medo é um tirano barulhento, mas covarde. Ele só tem o poder que a sua atenção lhe concede. Hoje, pela fé, nós vamos mudar o foco. Nós vamos parar de olhar para o gigante da angústia e vamos fixar nossos olhos no Deus que é Pai. Nós vamos servir uma ordem de despejo para esse inquilino ilegal que tem ocupado seus pensamentos e emoções. É hora de retomar o controle. Agora que a sua fé foi ativada pela palavra, que o seu espírito entendeu a verdade que liberta, é hora de entrarmos em concordância para tomar posse dessa realidade. Isso não é apenas um vídeo, é um encontro marcado no mundo espiritual. Então, pare o que estiver fazendo. Se puder, feche os seus olhos. Respire fundo. Não seja um espectador. Ore comigo, clame comigo. A sua vitória está a uma oração de distância. Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nós nos apresentamos diante do teu trono de graça. Entramos com ousadia, não por quem nós somos, mas por causa do sangue que foi derramado na cruz. Nós declaramos nossa identidade. Somos filhos e filhas de Deus. Temos acesso direto a Ti e autoridade no mundo espiritual. E neste momento, Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade. Vem sobre este lugar, sobre esta casa, sobre este quarto, sobre este carro, onde quer que o teu filho, a tua filha esteja. Encha a atmosfera com a tua presença. Não são as nossas palavras, mas é o teu poder que vai operar a cura e a libertação. Manifeste-se, Consolador. E Pai, nós declaramos pela fé que esta oração já chegou diante de Ti. Cremos que o Senhor não apenas ouve, mas responde. Cremos na Tua fidelidade para cumprir a Tua palavra. Nós não estamos aqui para tentar, estamos aqui para receber, pois a fé é a certeza daquilo que esperamos. Portanto, na autoridade que há no nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda resistência espiritual. Todo espírito de perturbação, de distração, de incredulidade e de engano que tenta se opor a este momento, nós te repreendemos e te ordenamos: silêncio. Toda barreira, todo bloqueio espiritual que se levanta contra a vida desta pessoa é quebrado e desfeito agora. E Senhor, pedimos agora, prepara o coração do teu filho, da tua filha, para receber.
Remove toda raiz de amargura, toda dúvida e todo medo que possa impedir a tua obra. Torna o coração dele, o coração dela, uma terra boa e fértil, pronta para a semente da libertação que será plantada agora. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a vida deste Teu filho, desta Tua filha. E o Espírito Santo me mostra agora a dor que pulsa na alma dele, na alma dela. Eu vejo as correntes do medo. Um medo que não é só um sentimento passageiro, mas um ciclo de tormento que se repete. Eu vejo em espírito o aperto no peito que chega sem avisar, o coração que dispara, a mente que congela diante de uma decisão. Eu vejo as noites em claro, onde a sua mente se torna um cinema de horrores, reprisando os piores cenários, alimentando a insegurança e te convencendo de que a derrota é o seu único destino. O Senhor me mostra a voz que te acusa no secreto, que te chama de fraco, de fraca. A voz que diz que você não é capaz, que você vai falhar de novo, que não adianta nem tentar. Eu vejo a sombra de traumas do passado, de feridas que nunca foram curadas e que hoje gritam, governando suas reações e te mantendo refém de uma dor que já deveria ter ido embora. Deus vê o seu cansaço, o cansaço de ter que vestir uma máscara de força todos os dias, enquanto por dentro você se sente desmoronando, sem saber a quem recorrer. Mas hoje, em nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo, nós declaramos: basta! E entramos em guerra contra você agora. Espírito de medo, que gera tormento e paralisia, eu me levanto contra você na autoridade que nos foi dada e eu te ordeno: solte a mente, as emoções e o futuro desta vida agora, em nome de Jesus. Voz da insegurança, que sussurra mentiras de fracasso, de incapacidade e de rejeição, eu te silencio pelo poder que há no sangue do Cordeiro. Você é uma mentira e sua boca está sendo tapada neste exato momento. Toda fortaleza mental, toda prisão de pensamentos negativos, todo ciclo de ansiedade construído sobre os traumas do passado, eu declaro, pelo poder de Deus, que está sendo demolido. Eu quebro agora cada tijolo de opressão. Eu arranco pela raiz toda semente de pânico e pavor. Todo decreto do inferno, toda palavra de maldição, todo prognóstico de derrota lançado sobre esta vida, eu o cancelo, eu o anulo, eu o desfaço no mundo espiritual. A sua autoridade sobre esta vida acabou. O seu tempo de operação terminou. Você não tem mais parte nem herança aqui. Porque a herança desta vida não é a mentira, mas sim a verdade da palavra de Deus. E nós usamos esta verdade agora como a espada do Espírito. Receba o que o céu está decretando sobre você. A palavra afirma em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o seu verdadeiro DNA espiritual. Poder para vencer, amor para expulsar e uma mente sã para governar suas emoções. É por isso que o medo tem que sair, porque a Bíblia declara em 1 João capítulo 4, versículo 18, que o perfeito amor lança fora o medo. Então nós liberamos o amor do Pai como um rio sobre a sua alma, que lava, purifica e expulsa agora todo resquício de tormento. A ansiedade te diz que você está sozinho, mas Deus declara sobre você em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus.
Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A sua alma pode sentir que está no vale da sombra da morte, mas a verdade do Salmo de número 23, versículo 4, é o seu escudo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Portanto, em nome de Jesus, nós declaramos a verdade de Romanos, capítulo 8, versículo 31, sobre a sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Nem o medo, nem o passado, nem a insegurança. Nada pode se levantar contra você, porque o Deus Todo-Poderoso é a sua defesa. E porque o Deus Todo-Poderoso é a sua defesa, com base na sua palavra imutável, eu agora decreto o fim do cativeiro e o começo de um novo ciclo sobre a sua vida. Eu decreto que o ciclo vicioso do medo se quebra agora. E no lugar do espírito de pavor, eu libero sobre você a paz de Deus que excede todo entendimento. Que essa paz se levante como uma sentinela e guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu declaro que a mentalidade de insegurança e de inferioridade é substituída por uma identidade inabalável de filho amado, de filha amada. Onde havia timidez, eu profetizo ousadia. Onde havia confusão, eu libero clareza de propósito. No lugar das cinzas do trauma e da memória da dor, eu libero o óleo da alegria do Espírito Santo. Onde havia o espírito angustiado e o pranto, eu libero sobre você um novo manto, um manto de louvor. Eu decreto que a sua mente não é mais o playground do inimigo. A sua mente é território santo. Eu declaro que você tem a mente de Cristo, uma mente sã, equilibrada, serena e cheia de esperança. O gigante da angústia que te afrontava caiu. O som das correntes se quebrando é o que o céu está ouvindo da sua vida neste momento. Um novo tempo começa agora. E para você entrar nesse novo tempo de verdade, existe um último passo nesta batalha que só você pode dar. É o passo da rendição. A libertação foi conquistada por Cristo, mas a paz inunda a alma que se entrega a Ele. Aí onde você está, no secreto do seu coração, eu te convido a fazer isso. Abra as mãos da sua alma. Solte o controle que você tem tentado manter. Aquela preocupação específica que te rouba o sono. Aquela ferida do passado que você visita todo dia. Aquele medo do futuro que você tenta carregar sozinho. Agora, entregue isso a Jesus. Converse com Ele. Diga com as suas palavras ou repita em seu coração: Jesus, eu não aguento mais carregar isso. Eu estou cansado, estou cansada. Eu te entrego agora todo o meu medo. Eu te entrego a minha insegurança. Eu coloco toda a minha dor, toda a minha ansiedade aos pés da tua cruz. Veja Ele em amor, pegando esse fardo pesado das suas mãos. Sinta o alívio nos seus ombros espirituais e veja Ele te dando algo em troca. Ele tira o peso e te dá a sua leveza. Ele tira o tormento e te enche da sua paz. Ele tira a sua fraqueza e te reveste da sua força. Apenas receba, respire fundo e receba essa troca divina. E enquanto você descansa nesse lugar de paz, nessa troca divina que acabou de acontecer, o Espírito Santo, que é o médico dos médicos, quer ir ainda mais fundo. Ele sabe que o medo muitas vezes é apenas a febre de uma infecção mais profunda na alma. São as feridas escondidas, os sentimentos de rejeição, a dor do abandono, a culpa que pesa,
a tristeza que não tem nome. Tudo isso serve como raiz para que a ansiedade e a insegurança possam crescer. E já que a sala de cirurgia do céu está montada sobre a sua vida, nós não vamos parar na superfície. Nós vamos aproveitar esta unção de cura para clamar por uma restauração completa. Então, não saia da presença dele. Permaneça com o coração aberto, pois agora vamos mergulhar nas águas da cura para cada uma de suas emoções. Pai, em nome de Jesus, mergulhados na tua presença, nós começamos por aquelas prisões invisíveis que chamamos de correntes emocionais. Nós nomeamos agora o padrão da autodepreciação, aquela voz que te faz sempre se comparar e se sentir inferior. Nomeamos a corrente do ressentimento, que te prende a um passado de dor, e o padrão da ansiedade crônica, que te acorrenta a um futuro que ainda nem existe. Essas correntes, Senhor, se repetem dia após dia, limitando as escolhas e roubando a alegria. Elas forçam teu filho, tua filha, a viver a profecia do fracasso, atraindo exatamente aquilo que mais teme, mantendo-o estagnado no mesmo lugar de dor. Por isso, clamamos pela única força capaz de quebrar o que foi forjado nas trevas, o poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, nós pedimos que o teu fogo consumidor desça agora sobre cada elo de opressão. Rompa, Senhor, toda a corrente que prende a alma desta pessoa. E nós declaramos que o ciclo de repetição está quebrado. No lugar da autodepreciação, nós liberamos a verdade de que ele, de que ela, é sua imagem e semelhança. No lugar do ressentimento, liberamos o poder do perdão. E onde a ansiedade reinava, nós decretamos o governo da tua paz. A liberdade de Cristo é a sua nova realidade. E nesta nova liberdade, Senhor, nós olhamos agora para as marcas que as correntes deixaram. Olhamos para o coração ferido. Nós nomeamos as feridas da rejeição que fizeram esta alma se sentir invisível e sem valor. Nomeamos a dor da traição, que quebrou a confiança, e a ferida das palavras duras, que ecoam na mente até hoje. Nomeamos a ferida da perda, que deixou um vazio profundo. Pai, essas feridas abertas fazem com que teu filho, tua filha, construa muros ao redor de si com medo de se machucar de novo. Essa dor contínua distorce a maneira como ele enxerga o teu amor e a si mesmo, sempre esperando o pior das pessoas e da vida. Por isso, médico dos médicos, Jesus, nós humildemente pedimos, toca neste coração. Nós te damos permissão para ir fundo onde ninguém mais pode alcançar. Derrama o teu bálsamo de Gileade sobre cada área de dor, onde o coração está quebrado, que tuas mãos de carpinteiro comecem a juntar os pedaços e a restaurar. E nós declaramos que a cicatrização divina começa agora. No lugar da dor da rejeição, liberamos a verdade do teu acolhimento eterno. No lugar do medo de se abrir, liberamos a segurança do teu amor. As cicatrizes não serão mais um memorial da dor, mas um testemunho poderoso do teu poder de curar e fazer tudo novo. E para que esse coração curado floresça, Senhor, é preciso que as raízes venenosas do passado sejam arrancadas. Por isso, agora, olhamos para os traumas. Nós nomeamos em espírito aquelas memórias dolorosas que funcionam como fantasmas na alma, cenas que se repetem na mente sem pedir licença, palavras que foram ouvidas e nunca se calaram, situações de pânico, perda ou humilhação que deixaram uma marca profunda. Esses traumas, Pai, sequestram a paz do presente. Eles disparam a ansiedade e mantêm o corpo em um estado de alerta constante, como se o perigo ainda estivesse acontecendo. Eles forçam teu filho, tua filha, a reagir hoje a uma dor que aconteceu ontem, roubando a liberdade de viver o agora. Por isso, Jesus, nós te pedimos algo sobrenatural. Pedimos que o Senhor, que transcende o tempo, volte conosco àquela cena de dor.
Naquele momento de medo e solidão, nós te convidamos, manifeste a sua presença. Abrace aquela criança assustada. Console aquele jovem ferido. Mostre a ele, a ela, que o Senhor estava lá o tempo todo. E pelo poder da tua presença redentora nessa memória, nós declaramos que a carga emocional do trauma está sendo neutralizada agora. A memória pode até existir, mas o seu poder de ferir, de paralisar e de atormentar está sendo quebrado. Você não é mais definido pelo que te aconteceu, mas sim por quem você se tornou em Cristo, uma nova criatura, cujo passado foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E com o passado redimido, Senhor, nós agora nos concentramos no campo onde a batalha pela paz é travada todos os dias, a mente. Nós nomeamos a mentalidade de derrota que se instalou, os padrões de pensamento negativos que se tornaram automáticos, a expectativa catastrófica que sempre aguarda o pior, a autocrítica feroz que nunca se cala, as mentiras do inimigo que, de tanto serem repetidas, começaram a soar como a própria voz desta pessoa. Essa mentalidade, Pai, funciona como um filtro sujo que a impede de ver a tua bondade e as tuas promessas. Ela cria caminhos fáceis para a dúvida e o pessimismo, mas dificulta a estrada da fé. Ela rouba a esperança, alimenta a ansiedade e sabota a identidade que o Senhor deu. Por isso, Espírito Santo, nós clamamos, renova esta mente, como diz a tua palavra, transforma esta pessoa pela renovação do seu entendimento. Pedimos que o Senhor lave este campo de batalha com a água pura da tua palavra. Desfaça as conexões tóxicas e crie novas trilhas de fé, esperança e amor. E nós declaramos que a mente de Cristo é a sua herança. No lugar da preocupação, liberamos a confiança. No lugar da autocrítica, liberamos a aceitação de quem você é em Deus. No lugar das mentiras, nós estabelecemos a verdade da palavra como a única voz de autoridade. Seus pensamentos não te definem. A palavra de Deus é quem diz quem você é e por que você é templo do Deus vivo. Esta casa, que foi limpa e restaurada, não pode ficar vazia. Nós olhamos para os espaços que a dor deixou para trás. A sensação de vazio, a secura na alma, a carência que antes buscava em fontes erradas aquilo que só o Senhor pode dar. Esse vazio, Pai, é perigoso. Ele é um convite para que o medo, a tristeza e a ansiedade tentem retornar. Ele gera uma fraqueza, uma sensação de que a liberdade conquistada hoje é frágil e pode ser perdida. Por isso agora, como o ato final e mais importante desta oração, nós clamamos com tudo que somos. Vem, Espírito Santo, como um rio de águas vivas, inunda esta vida. Onde havia secura, que haja um manancial. Onde havia o vazio, que haja a tua plenitude. Derrama do teu óleo fresco sobre esta cabeça. Batiza com teu fogo purificador. Enche cada cômodo desta alma até transbordar. E nós declaramos que este templo está sendo ocupado pelo seu dono. No lugar da ansiedade, o teu fruto da paz. No lugar da tristeza, a tua alegria, que é a nossa força. No lugar do ressentimento, o teu amor que cobre multidão de pecados. No lugar da impaciência, a tua longanimidade. No lugar do desespero, a esperança. Nós liberamos agora a tua bondade, a tua fidelidade e o teu domínio próprio. A casa está cheia da glória de Deus. Receba a plenitude dele agora. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o cativeiro do medo chegou ao fim. A sua identidade não está mais ancorada no trauma ou na insegurança, mas está firmada para sempre na rocha que é Cristo.
Eu declaro que a sua mente é território santo, guardada pela paz de Deus que excede todo entendimento. Os pensamentos de tormento perdem a força e dão lugar à serenidade e à clareza que vem do Espírito Santo. Eu declaro que você não é mais vítima do medo, mas um portador do espírito de poder, de amor e de moderação. A partir de hoje você não foge mais. Você não se esconde mais. Você se levanta na sua autoridade e expulsa toda obra das trevas, pois o perfeito amor que agora habita em você lança fora todo medo. Eu profetizo um novo tempo na sua história. Um tempo de portas que se abrem, de relacionamentos saudáveis, de ousadia para sonhar e de força para realizar os planos que Deus tem para você. Onde o medo te paralisou, a fé em Deus agora te impulsiona para o seu destino. Está selado no céu e está manifesto aqui na terra. O decreto da sua liberdade foi liberado. Comece a agradecer a Ele, pois enquanto orávamos, Ele já estava fazendo. A obra está completa. Essa liberdade e essa paz que você está sentindo agora, essa é a sua herança, é o seu estado natural em Cristo. Mas a pergunta que talvez ecoe no seu coração é: como eu mantenho isso? Como eu faço para que esta atmosfera de hoje se torne a minha realidade de todos os dias? A resposta está na intimidade, em aprender a cultivar o seu próprio relacionamento profundo com Deus. Foi exatamente para te ajudar a transformar este momento em um estilo de vida que o Espírito Santo me guiou a criar o nosso livro digital, o Manual de Oração Íntimos. Nele, eu te pego pela mão e te mostro 6 passos simples para você sair de uma oração rasa e mergulhar em uma conexão real e diária com Deus. Para que você mesmo aprenda a ouvir a voz dele e a quebrar o poder do medo sempre que ele tentar se levantar. Você ainda recebe um devocional bônus com um plano de leitura bíblica para fortalecer a sua mente. Se você sentiu o chamado para ir mais fundo e quer fazer da presença de Deus a sua morada, o link para o livro digital está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não deixe que o fogo que se acendeu hoje se apague. Dê esse próximo passo na sua jornada. Clique no link do primeiro comentário e comece hoje mesmo a construir uma intimidade inabalável com o Pai. Lembre-se, a obra está completa. Você foi chamado para a liberdade, não para o cativeiro do medo. Ande nesta nova autoridade, nesta paz todos os dias da sua vida. Agora eu quero continuar orando por você. Deixe o seu nome ou o seu pedido específico nos comentários abaixo. Vamos formar uma poderosa corrente de oração uns pelos outros, como o corpo de Cristo. Se esta oração foi uma bênção para você, fortaleça este ministério com o seu like. E se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora para não perder o nosso próximo encontro, que será outra imersão poderosa na presença de Deus. Que a paz de Cristo, que vai além de todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Permaneça nele.